Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nesse momento, hoje nós vamos estudar o Mateus, capítulo 12, versículo 11. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, então, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Ampara, Senhor, nosso estudo dessa noite, ampara todos aqueles, nossos irmãos, que porventura estejam nesse momento, né, em nossa casa espírita, em nossos pensamentos, nos pensamentos de todos os nossos irmãozinhos, que todos possam ser amparados, possam ser neste momento atendidos, dentro de suas necessidades, que as nossas preces possam chegar até eles, envolvendo-os em muito amor, em caridade, que eles possam, Senhor, nesse momento sentir-se aliviados de todas as suas dores. Nesse momento, Senhor, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, pedimos permissão para dar início ao nosso estudo desta noite, e que todos os irmãos que possam estar, porventura, ligados a esse trabalho, possam também ter a compreensão, o entendimento, mas principalmente que possamos colocar em ação todos os ensinamentos que vamos receber nesta noite. Fica conosco, Senhor, envolva-nos em seu abraço fraterno, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos, né? Hoje o próprio Aloysio fala que é um capítulo especial, que pode ser até destacado dos outros, porque o ensinamento é diferente, né? Ele fala que o Evangelho de Mateus é um dos evangelhos mais didáticos que existem, né? E essa nossa proposta aqui, desse nosso estudo, é acompanhar o estudo baseado no estudo do Evangelho do Aloysio, que ele estuda versículo a versículo, e muitas vezes ele pega apenas uma palavra do versículo, algumas expressões, não é? Então a nossa proposta é estudar o Evangelho, né, de Mateus, dentro de acompanhar conforme o estudo do Aloysio, de forma minuciosa. Às vezes, de versículo a versículo, muitas vezes ele separa até uma palavra. Mas o mais importante é que as pessoas realmente se envolvam no estudo, para fazer uma reflexão, para levar para o seu dia a dia, porque a proposta do Evangelho é interessante que você traga para a sua vida. E eu vejo assim que muitas pessoas hoje estão assim desmotivadas, né? Inclusive o Marlon Reikdal está fazendo uns vídeos bem legais sobre como estudar o Espiritismo, como estudar em casa. E ele fala o seguinte: as pessoas estão desinteressadas porque não está envolvendo as pessoas. A pessoa vai para a palestra sem nem saber o que vai ser falado, sem preparo nenhum, sem ter estudado nada. Então ela fica só naquela posição, né, de só escutar. E quem só escuta, não aprendeu, não leu antes, não se interessa, não existe o envolvimento da pessoa, né? Então a gente tem que entender que a proposta do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, é a gente fazer um paralelo e ter uma continuidade de um estudo, trazer isso para o nosso dia a dia, não é? Por isso até que a gente coloca estamos colocando agora em todos os vídeos a descrição da com a bibliografia, porque quem assistir pode depois fazer a sua própria pesquisa, transformar isso num estudo dentro daquilo que interessou a ela. Porque às vezes não adianta você falar para uma pessoa um assunto que ela não está interessada em ouvir. Então a gente tem que ter essa ideia, né? Então o estudo é feito numa sequência, né? Dentro do contexto, das passagens que vão sendo descritas. A gente vem descrevendo há quantas semanas, né, a passagem de Jesus com os fariseus, né? E ele explica que esse episódio em especial ele vai poder ser usado de uma forma avulsa, desconectado da série. Não é? Por quê? Porque ele é um modelo, um exemplo, uma referência para um conjunto de episódios sociais que a gente vem vivendo. Dentro dessa questão que a gente, né, muitas coisas que tem nos amargurado, que nos tem angustiado. Então, esse versículo é o que ele chama de um paradigma, né? Qual que é o versículo? Ele, porém, lhes disse: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso, num sábado, não a agarrará e a erguerá?
Então, as palavras que nós vamos estudar hoje é ovelha, cair, agarrará e erguerá. E eu complementaria que o que nós vamos estudar hoje é compaixão. É você se colocar no lugar do outro. Eu acho que é por isso que é um versículo tão paradigmático, tão modelo, porque é o que a gente precisa, é o que Jesus nos pede, né? Que nos coloquemos no lugar do outro. Então, novamente, Jesus está se referindo àquela discussão teológica sobre o que pode ou não pode fazer no sábado, né? Já que os fariseus, que eram considerados os doutores da lei, os grandes, os intelectuais, eles vinham de ter acusado Jesus e os discípulos de comer as espigas na lavoura, né? E aí ele estava lá, né, estava próximo, e ele estava ali próximo a fazer o quê? A curar o homem da mão errada num dia de sábado. Então, os fariseus estavam fazendo uma provocação, né, com o intuito de quê? De desestruturar o grupo de Jesus, atacar Jesus. Mas Jesus, ele percebe essa necessidade de dar uma resposta e entra nesse embate teológico para limitar a arrogância dos fariseus. Mas Jesus não se opunha à maldade, né? Quer dizer, ele se opõe à maldade, mas amando. Ele não via os fariseus como inimigos. Ele via que eles praticavam essa maldade, mas ele não tinha assim ódio por eles, né? Então, seguindo a tradição de sábado, eles estavam lá certinho, estavam lá na sinagoga. Só que quando eles encontram o homem da mão errada, que ele vai se preparar para fazer a cura, ele é advertido pelos fariseus, né? Que não podia fazer isso porque era um trabalho. Mas Jesus não obedecia essas regras mesquinhas, essas coisas frias, né? Do pensamento humano. Muitas vezes a gente faz isso, né? Por conveniência, você cede algumas regras, né? E arrumamos desculpas, justificativas para fazer aquilo que talvez não precisasse ser feito, né? E porque a gente é mais instável, né? Os próprios discípulos perderam a estabilidade naquele momento. Mas Jesus não, Jesus, né? Ele age sempre com ética, com moral, com misericórdia, com amor, até com aquele que é corrupto. Então tem que ter essa noção que Jesus não estava brigando ali, não estava com raiva, não estava irado, ele estava só defendendo, mas dentro de um padrão vibratório, né? E muitas vezes a gente não faz isso, né? Então, onde a Luísa pergunta, quando nós desencarnarmos, vamos ser perguntados, que fizeste do irmão pecador que eu te confiei? Então, Jesus não tem esse ódio no coração. Ele lança, né, do Calva Homer, né, que é aquela coisa do leve, do pesado, o que é melhor, isso ou aquilo, e aí ele vai lembrar, nesse caso aqui, que na lei judaica, se um pastor tivesse lá na região, era uma região muito montanhosa, que tinha muito abismo, muitos perigos para as ovelhas. Então, se o pastor perdesse uma ovelha, mesmo que fosse no sábado, se ela caísse em um buraco, se ela caísse num abismo, que aí ele poderia atender e salvar essa ovelha, né? Então, se podia uma ovelha, não ia poder um homem? O que valeria mais? Né? O homem, em termos de situação evolutiva, ele tem que valer mais do que uma ovelha, né? Então, Jesus vai lançar esse Calva Homer nesse caso. Então, se a ovelha está em perigo e pode salvar... Mesmo porque a ovelha era a principal atividade econômica do pastor, né? Então, seria aquele prejuízo, né? Então, como que você ia deixar uma ovelha, né? Você ia pagar tudo para salvar, né? E porque também ele faz essa comparação também, né? O que a ovelha nos dois sentidos aí, né? A ovelha como simbolizando a mansidão da ovelha, simbolizando o Cordeiro de Deus, que seria Jesus, né? Com a possibilidade de aconchegar, do conforto, da segurança.
e ela simbolizando também nós, né? A humanidade frágil. Eu achei isso assim, quando ele fez esse leve e pesado dentro dessas duas situações, né? Ora, você está nessa situação, né? Do Cordeiro de Deus, e ora você está naquele estado de fragilidade, né? Vulnerável, né? Se perdendo. É a mansidão e a fragilidade, né? É interessante, achei legal isso também. Então, aí ele fala, nesse contexto do versículo, a ovelha é a humanidade, né? Jesus está acenando para o rabino que o homem da mão mirrada é a ovelha, fraca, vulnerável. E ele é o pastor que pode oferecer para ela conforto, segurança e aconchego. E ele vai oferecer. Eles podem fazer o que ele quiser, não importa, que ele vai oferecer esse amparo para ela, né? Porque aí ele diz que o bem, ele não se intimida. Ele vai abraçar e vai reerguer, né? E quando você fala assim, que o sábado, por exemplo, né, nesses estudos passados, é o momento, né, é o tempo dedicado exclusivamente ao Senhor, aí eu fiquei me perguntando assim, o quanto que o sábado tem que ser o tempo todo, né, da nossa vida. Aí eu me lembrei até de uma experiência essa noite onde eu perdi o sono, ainda fiquei lembrando sobre o estudo. E eu já contei isso uma vez, não sei se foi aqui, logo que a gente começou a fazer o estudo, ou se foi em determinado momento que eu comentei, que teve um período que uma pessoa veio me pedir um livro espírita, emprestado para ler. Aí a primeira vez que ela me pediu, eu falei, não, pode deixar, vou ver alguns assim, que dê para você ler e tudo mais. Mas o tempo passou e eu acabei não vendo, não disponibilizando o livro para ela. E aí eu lembrei daquela questão que a gente fala, porque a lei de Deus é justiça e misericórdia. E nós ainda estamos só com a justiça, porque quando eu não emprestei, aí eu pensei assim, não vou emprestar porque... Não vai devolver. Não vai devolver, ela não tem perfil de ler o livro espírita. Ou não vai nem ler, não vai entender. Eu tinha que ver um romance bem facilzinho para ela, e meus romances, a maior parte já desapareceram, e os livros que eu tenho um apego extremamente, né? Porque eu gosto de estudar, de ler, aí eu fico querendo reter isso tudo. E aí, uma segunda vez, ela veio aqui em casa, aconteceu a mesma coisa. Só que aí, eu me deparei com uma situação. Meses depois, uns 2 meses depois, ela simplesmente infartou e morreu. E aí eu me senti extremamente culpada. Por quê? Pelo julgamento que eu estabeleci da incapacidade dela ler por exemplo, quando alguém se aproxima de nós e pede um livro espírita, o que seria coerente a gente fazer? Qual é o princípio básico da doutrina? Qual é o livro de entendimento que vai mostrar para a pessoa o que é o espiritismo? É o livro dos espíritos. E o quanto que a gente tem esse julgamento, essa postura farisaica de julgar e de não entender que que você tem que fazer a sua parte. Se ele abriu assim, a possibilidade de ter um ligeiro entendimento a respeito de um valor espiritual, por que eu, na minha pequenez e no meu julgamento sem misericórdia, eu vou tentar entender o psiquismo do outro como se ele não fosse capaz? Então, falhei. Falhei porque deixei de emprestar um livro que poderia... Vamos imaginar que ela tivesse aberto ao acaso o livro, lido uma pergunta lá, qualquer, sobre a morte, ou a primeira pergunta, que é Deus, mudando aquela visão do Deus, do velhinho de barba branca, que está com cajado na mão, punindo ou não as pessoas, se ela em algum momento já tivesse essa grandiosidade maior, né? Isso então, podia ter feito diferença. Eu podia ter feito a diferença, como o pastor aqui faz a diferença para a ovelha na hora que ele socorre.
né? E o quanto que a gente erra nisso, né, Rita? Quando você começou aí falando, e tudo que a gente está estudando em termos de doutrina espírita, o Marlon fala, se você não começar a trazer os princípios doutrinários para a sua vida prática, a gente vai estar fazendo o quê? Você está estacionado, do mesmo jeito. Então, quanto que seria o Marlon é meio importante isso, polêmico, né? às vezes ele fala algumas coisas até meio agressivo, mas é uma legal, realidade, né? realidade. Infelizmente, a gente está vivendo uma realidade de que tem que fazer algo mais produtivo, algo que realmente funcione, de uma forma melhor, né? Tem que sentar e conversar e ver o que é possível fazer. A gente se detém achando que vai ter um resultado que a gente espera que tenha, mas a missão espírita não é essa. Porque ele fala, por exemplo, que mesmo a gente tem feito exposição dialogada, não é grupo de estudo ainda, né? Até que ponto você está só repetindo coisas, falando coisas ao léu, em vão, sem transformar, sem esse processo de transformação, que é isso que vai falar o estudo hoje, não tem assim grande utilidade, né? Fica uma coisa jogada só repetições, né? Não, e a gente deixa de fazer assim, preocupando com o resultado. Ah, mas o fulano não está pronto para isso, fulano. Aí não é responsabilidade nossa. A responsabilidade nossa é se alguém te pergunta alguma coisa a respeito da doutrina, né? Se alguém abre um canal mínimo que seja, uma brechazinha para a luz entrar, você deixa aquela luzinha pequena, porque a gente não está em grande luz também não. A gente tem aquela luzinha, mas você deixa aquele fachozinho de luz penetrar e o resultado aí é Deus, né? Aqui ele fala, no movimento cristão, achamos que evolução e transformação é a nossa capacidade de educar aquele que está perto de nós. E educar, na nossa concepção, é constranger, é violentar psicologicamente o outro a ser como achamos que ele deve ser, e a toque de mágica. Como Jesus entende a evolução do Evangelho, a educação da humanidade, aperfeiçoamento, é quando eu consigo adestrar, reeducar, condicionar o meu olhar a enxergar no outro também aquilo que ele tem de positivo e bom. Olhar além do erro e olhar além do crime. Não é? Sem o julgamento. Então, e em todo o processo, né, tem aquele que aprende mais depressa, ou que aprende mais devagar, né? Onde um só vê o mal, outro enxerga além. Aos olhos de Jesus, os homens não são maus, eles apenas são fracos, né? Então, toda essa manifestação malévola na Terra nada mais é do que uma expressão de fraqueza, que para amar é preciso ser forte, né? Então, quando a gente reconhece a nossa fragilidade e focamos naquilo que nós somos fracos, nós podemos começar a aprender a dominar isso. Então, por isso que o Marlon, nesse estudo, ele está falando que a gente tem que descobrir o que é que está nos interessando, aonde que nós precisamos melhorar. E aí, às vezes, ele fala assim, a gente tem que destruir para reconstruir. Então, muitas vezes você fala, aí ele fala e vai falando tanta coisa que parece assim, meu Deus, está tudo errado, destrói tudo que nós estamos fazendo não está servindo para nada. E aí você fala, mas tá aí, como é que eu vou fazer então? Começar a reconstruir, de outra forma, de outra palavra, né? E o que mais que vai falar aqui? Ele fala, né, que Jesus... Quando ele fala, interessante também, ele enxergava a ovelha, às vezes, provisoriamente como um lobo, né? É como nós, a gente enxerga a vida, né, na experiência biológica de uns 80 anos. Então, a gente dá um valor exagerado à vida que a gente tem aqui agora, nesse momento. Mas, na realidade, a nossa vida é a eternidade. E quando a gente passa a construir na eternidade, você vai entender que a gente está assim, é como um aluno cursando a escola, passando nas diversas séries, e cada série vai caracterizar um tipo de aprendizado.
Então, eu hoje posso estar aprendendo sobre a economia doméstica com aspecto financeiro, né? De ter que trabalhar a questão financeira enquanto espírito imortal. E você pode estar trabalhando uma questão de bem-estar físico, apresentando uma questão de saúde, que você vai ter que vencer aquilo. Então, é muito significativa essa coisa da gente aprender a olhar para nós como espíritos imortais num processo de aperfeiçoamento. Porque aí, se eu estou fazendo um curso de economia, eu desprezo aquele que está fazendo um curso de saúde. Porque, para mim, o processo econômico já é melhor do que a saúde. E não é isso, porque o espírito vai precisar caminhar e aprender com todas as situações e com todo o nível de aprendizado. Né? E na realidade, como nós todos somos ovelhas e vivemos dentro do mesmo abismo, o risco de cair é constante. De cair é de todo mundo. Né? O risco de cair é constante de todos. Né? Então nós somos todas ovelhas, peregrinando nessa senda da vida. E cada um pode cair. E por isso que Jesus, ele fala, né, que Jesus é um pastor muito atento, que sempre esteve presente e sempre profetizando. Né? Então ele está sempre falando, ele sempre sabe que nós vamos cair. Né? Ele sabe que nós somos teimosos, que nós vamos desobedecer. E aí ele vai pegar no colo de novo, e aí ele vai amparar, e ele vai reerguer. Mas assim como no caso da mão mirrada, ele vai doar, vai dar de novo saúde. Mas para quê? Para você voltar, para ela voltar ao aprisco, mas continuar sozinha, até ela aprender, né? Então... Eu achei tão interessante. E às vezes caímos no meu buraco, né? Que ela fala. Mas você ainda cai no meu buraco. Quando ele fala assim, qual é a diferença de Jesus para um pai humano? Porque o pai, nós, né, os pais humanos, quando você vê um filho caindo, a primeira coisa que você fala, eu bem que avisei, isso ia acontecer mesmo. Agora, qual é a diferença de Jesus, né? As palavrinhas que ele vai falar Você sempre, vai cair, cuidado. Primeiro ele agarra, ele coloca no colo, ele dá carinho, depois ele te coloca de pé, né? Te ergue e vai, né? Faz através disso, né? Ele coloca a gente de pé através do outro, né? Porque o outro está ali com a possibilidade de ser cristão. É o que a gente precisa ser, dar colo, dar aconchego. Mas a gente, infelizmente, ainda está nessa fase só do julgamento, né? Tem um livro do André Luiz que eles falam, né? Que Deus socorre o homem através do próprio homem. Né? E aí ele vai falar do Caim, né? Aí ele fala, o cristão deve e pode acolher e orar também pelo terrorista, pelo criminoso, da mesma forma que ele ora pela vítima. Aí ele fala, no diálogo bíblico, o que acontece, né? Que Deus e Caim. Caim matou Abel. Quem Deus foi socorrer primeiro? Caim. Ele não foi para socorrer Abel. Então, porque aí ele fala, Caim, né? A voz do sangue do teu irmão chega até mim. Porque o sangue estava nas mãos de Caim. Não é que ele não foi acolher Abel. Mas Caim, né, o grito de dor que chega a Deus é o grito da consciência. A dor consciencial de Caim. Então, muitas vezes, você vai acudir quem? Né? Não é a nossa lógica, né? Então, dependendo do estado de perdão e renovação espiritual da vítima, ela nem precisa ser confortada. Porque muitas vezes, né, um mata o outro. Mas dependendo do nível evolutivo daquele que foi assassinado, pode ser que ele levante e continue lá, nem precise ser atendido. Mas aquele que matou, né? Ele fala do Estevão, né? Será que Estevão precisou ser amparado? Jesus? Né? Provavelmente
Aí ele vai falar no livro Estude Vida, Estude Viva, lição 33, Acidentados da Alma. Essa lição é baseada no capítulo 10, item 16 do Evangelho e do Livro dos Espíritos, questão 943. Que ele diz que nós nos comovemos mais com os acidentes físicos do que com os acidentes morais, né? Então, ele dá aquele exemplo do supermercado, que se a criança cai, corre, bate a cabeça, fica com pena, né? Mas se a criança faz uma birra e bate na mãe, a gente já não se comove tanto, né? Como a gente dá mais... aí ele fala assim... Aí você julga, né? É falta de educação, não sabe educar. Se fosse filho meu... O importante, quando ele fala assim, né, que é enxergar essas chagas ocultas, né, de que todos nós somos portadores, né? Então, são enfermos do espírito, que às vezes carregam consigo um nível consciencial de culpa grande e a gente só aprende a enxergar aquilo que está visível, né? Almas nobres tombadas em tentação, para as quais já existe bastante angústia na cabeça atormentada que o remorso, a tenase e a dor suplicia. Né? Quer dizer, a própria pessoa que errou, ela já carrega consigo um fardo muito grande de dor. Ela não precisa desse nosso julgamento, né? Que a gente se transforme em juiz, aponte e acuse. Né? Não te digo que aproves o mal sob a alegação de resguardar a bondade. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanta quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Age, porém, diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida. E a gente alarga, né? É o que a gente faz. Você cutuca o tempo todo, aponta e bota uma coisa, às vezes, que é mínima, de um tamanho, aí fica escandalizado, como se a gente fosse incapaz de determinado momento, passar pela mesma situação e ter uma conduta diferente, né? Às vezes a gente vai ter até uma conduta pior, né? Restaurar sem destruir, emendar sem proscrever. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus, que, a ensinar servindo e a corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Esse aqui é interessante, né, Rita? O comentário que ele fez lá, né? Do ensinar servindo e corrigir amando, que aí ele fala assim, que a gente faz o quê? A gente corta o servindo e o amando. Tem preguiça de ensinar, porque ensinar dá trabalho e é difícil. E aí só faz corrige. O quê? Só corrige. Só com rigor, né? Aí ele fala, me sinto isento de ensinar, de servir e de amar. Amar. Só bater e matar. Só penalizar. Né? E é onde vem só a justiça, né? E eu fico muito pensando, sabe? Porque é uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, às vezes, era me envolver um pouco mais, sabe? Às vezes nessas questões presidiárias, sabe? De ter algum trabalho ali, não sei. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas ainda não sei se eu estou pronta ainda. Eu falo assim que, quando ele falou também, né, da questão... A gente vai lá buscar, né, quando você vai buscar ali as verduras ali que eles doam presídio. Ali lá no presídio, né, você vê que são meninos que estão ali que, sabe, não tem maldade, sabe, você não tem como você olhar para eles assim, de forma... Você vai saber, se você souber a história, ver como foi criado, em que vida que ele teve na infância, que exemplo que ele teve. Né? Hoje em dia está tão claro isso, né? Que não tem educação de base. Uma criança que não tem educação, que não tem base de formação, como que ela não sabe? Já vi muitos casos, né? Você seria um bandido? Será? Não sei.
que você seria se você tivesse vivido a vida que ele... Se você compreender a situação dele, ver o que ele passou, por onde que ele foi, o caminho que ele percorreu, né? Muitos textos que eu peguei aqui hoje no nosso estudo, ele fala muito disso, né? Então, quer dizer, qual que é o objetivo do estudo do Evangelho? É, a princípio, ensinar, trazendo pensamentos, ideias positivas por meio de qualquer veículo. E depois, além de ensinar e corrigir, nós vamos servir, vamos ser úteis e depois fazer isso tudo como? Amando. Isso que é o mais difícil. E aí é que vem a renovação. Antes disso, não tem. Né? Você quer contar a história da renúncia? Está na hora já? Não. Não, a hora de assim, da renúncia. Não, eu tenho muita coisa aqui também. A gente mas outras coisas. ultrapassou um pouquinho, assim, fez uma mistura, né, grande nisso, mas tá indo. Então, eu acho que tá interagindo. Eu tenho muita coisa ainda que eu peguei de outras coisas, mais ligado na área da compaixão, que eu acho que é o que seria mais o estudo de hoje. Tem esse livro, deixa eu ler esse pedacinho da Justiça Divina, do Emmanuel também, que a lição é Caídos. Aqui, olha. Assenta as lentes do espírito e surpreenderá os que jazem prostrados, embora garantam corpo em condição vertical, à maneira de terra inútil. Entretanto, é preciso compreender para discernir. Está falando dos caídos, né? Que às vezes a gente tem muito preconceito com aqueles caras. Aí é muito interessante a gente pensar nessa visão que o Emmanuel dá aqui. Olha, cada um deles traz a dor nos recessos da alma por elemento de correção. Não lhes agraves, assim, o suplício moral, alargando-lhe as feridas. Todos somos viajores nas trilhas da terra, carregando fardos de imperfeições. Hoje pode estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada. E embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. Então, você nunca sabe quando que você vai estar no lugar do outro, quando vai ter algum parente seu, alguma pessoa algum filho, querida, né? No mesmo lugar. Vivendo aquela situação. Às vezes a gente julga muito um político, essas pessoas que estão usurpando, né, de cargos, a questão financeira. Mas e se nós estivéssemos lá? Será que a gente teria uma postura diferente? É o que a gente estudou a semana passada, o ponto de vista. Né? Agora, por exemplo, é época de eleição. Se eu pensar em votar num candidato que vá trazer bem-estar para mim, eu não estou sendo corrupta? O candidato tem que trazer bem-estar para quem? Para a coletividade. Independente, quem deve ser o funcionário que ele vai colocar lá para trabalhar junto com ele? Aquele que for capaz de fazer o melhor para a coletividade. E não o meu filho, o filho de A ou de B. Mas será que eu tenho essa postura? Será que eu estou aqui com um filho desempregado e alguém me oferecer? Faz isso que eu não vou lá? Então, assim, essa leitura aqui do Justiça Divina, ela é muito esclarecedora nesse sentido, porque a gente não sabe se vai passar por uma situação, a mesma situação que o outro está passando, e se o nosso processo consciencial aí não seria até pior às vezes. É um questionamento que a gente tem que ir trazendo para a nossa vida prática mesmo. Com certeza. Aqui eu tirei aqui que lá em Mateus 5, de 43 a 48, Jesus vai perguntar mais ou menos isso. Que fazer de especial? Né? Aí quando Jesus disse que ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, Jesus está fazendo. E aí ele fala, não faz os publicanos também desse jeito? Não é? É o capítulo. E aí
no livro O Espírito da Verdade, capítulo 96, tem lá, ser compassivo. Esse texto é do Caiba Schutel, psicografado pelo Valdo Vieira. E ele faz um comentário, na realidade, ao item 17 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade, não há salvação. Então a gente lembra muito disso, né? Fora da caridade não há salvação. Só que a gente confunde muito esse nome, caridade. Então ele vai falar o seguinte, ele começa dizendo o seguinte, outra coisa também, o capítulo de 13 é o capítulo do meio, né? O Arthur Valadares que fala isso. O que é esse capítulo 13, fora da caridade? É o capítulo do meio, ou seja, é a viga mestra, está no meio do Evangelho. É a viga mestra de todo o Evangelho. Então ele começa dizendo o seguinte, sem compaixão não há caridade. E a etimologia da palavra compaixão, ela vem do grego, que é pathos, que é de onde advém também a simpatia, a antipatia, a paixão, o sentimento, o sofrimento ou a expressão do sentimento do coração. Então, compaixão é o quê? É sofrer com, sentir com, é criar um vínculo de coração a coração, com o sentimento, com a experiência viva do outro. Então o Arthur fala o seguinte, que a compaixão é que permite o fluxo do sentimento que é a caridade. Como se a caridade é a água viva do Evangelho. Né? Que Jesus fala da água viva, que ele fala lá com a mulher samaritana. Mas a compaixão é o quê? É o duto. É o duto que vai levar essa água viva. Vencendo a indiferença e criando uma conexão de coração a coração. Só quando você tem a compaixão, que você se coloca no lugar do outro, é que você vai ter condição de praticar a caridade. Mas ele fala o seguinte, mas a compaixão nasce junto com a dor, e por isso que ela tem um caráter melancólico. Mas traz tanto para o que sofre, quanto para o que o ampara, uma sensação de bálsamo que acalma as dores e alenta a esperança, trazendo um novo ânimo. Então, no texto ele vai dizer assim, quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue que venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos a compaixão aparente que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. E a gente confunde muito também piedade com pena. Quando o Evangelho fala em piedade, ele fala na piedade mais ligada à compaixão. Porque pena é estar com dó. Eu tenho pena da pessoa, né? Então, muitas vezes, e lá até no dicionário está escrito assim, está relacionado a assim, fulano está com você com dó, porque está com dó, com pena. Isso não é a piedade. A piedade já é a misericórdia, a compaixão pelo sofrimento alheio, é ser afetivo, é ter entendimento de sentir o que o outro está sentindo para você poder amparar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 13, o que ele vai falar? Ele chama a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias, dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamos que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Então, a água viva, ela só limpa
depois que ela empurra o lodo. Então, o que é o Mar Morto? É uma água parada, mas embaixo, bonita, mas embaixo tem lodo. Então, grande é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança ao irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Então, a piedade é ao melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Essa mensagem é de Miguel, né? Bordeaux, 1862. Está lá no capítulo 13, tem 17, que chama A Piedade. Posso ler o renúncio agora? Pode. A renúncia, né? Eu achei muito interessante quando ele fala, né? Colocou a posição da Alcione, né? Como a semeadora, né? Uma criança de 8 anos, né? É uma criança de 8 anos e ela estava no quintal, né? Da casa com a casa da mãe, né? Com a Dolores, que trabalhava na chácara. E de outra feita, Dolores trabalhava na chácara acompanhada por Alcione, que cavava o solo com um minúsculo instrumento. E aí já está mostrando, eu acho interessante, gente, porque eles fazem um estudo, eles conseguem ver nessa pequena frase, né, já a situação em que ela vai se colocar na posição de semeadora, né? Eu acho que eu poderia ler isso aqui 500 vezes que eu não ia conseguir ver isso, né? E eles conseguem, ela estava cavando a terra com um minúsculo instrumento. Dizer, por quê? Né? Porque era semeadora, uma criança de 8 anos que já sabia o que era. Né? É como uma célula do nosso corpo que sabe para que ela serve. Em dado instante, surge o lobo, o grande cão de Dom Diego, que tentava perturbar todos os dias o trabalho da rapariga, a Dolores, né, que era a serva. Dolores toma prestes de longa vaga e, valendo-se da oportunidade, espanca o animal, que debalde procura uma saída. E aí Alcino lhe fala, né? Não batas assim no lobo, exclama Alcino, perturbada e aflita. E como começasse a gritar, a serva falou baixinho: sossega, minha filha, vamos aproveitar enquanto estamos sem vigia no outro lado. O cachorro era do vizinho, que era um homem poderoso, né? A menina, entretanto, esboçou um gesto significativo e lambrou. Mas nós não estamos aqui sozinhas. Jesus está conosco. Gente, muito sério, né? Uma criança de 8 anos, quer dizer, a serva era adulta, né? A serva era adulta, que podia bater no cachorro porque ninguém estava vendo, né? E ela falou de jeito nenhum que o Jesus estava ali, né? Será que a gente se posiciona assim no dia a dia? É um questionamento, né? Anotando a advertência, a criada permitiu que o animal se safasse do círculo apertado em que se achava e esclareceu como quem se via obrigado a dar uma satisfação de seu ato. Este cão, Alcione, é vagabundo e ladrão. A pequena não respondeu de pronto, mas dirigiu-se no interior da casa, a passos vagarosos, tomou o crucifixo de Dona Margarida, sempre guardado à cabeceira da cama, e encaminhou-se novamente ao quintal. Aproximando-se de Dolores, que a observava muito admirada, apontou com muito carinho para a escultura e esclareceu na sua linguagem infantil. Está vendo, Dolores? Mamãe contou que quando Jesus morreu, estava entre 2 homens que roubavam. Pois bem, disse a empregada sorrindo, em face de profunda advertência, depois falaremos com Dona Magalena sobre o caso deste cão. E Alcione voltou a guardar o crucifixo com a impressão de que havia cumprido uma grande tarefa. Eu acho que é grande desafio, né? A gente está aí vivendo momentos cada vez mais difíceis, né? É a Terra se transformando
E aí a gente também tem no livro Palavras da Vida Eterna uma lição que fala assim, o primeiro passo, que fala, a regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. E eu acho que esse primeiro passo é isso que a doutrina ensina para a gente, né? É fazer aquela pergunta todos os dias. Hoje, no dia de hoje, eu fiz alguma coisa para o meu próximo? Eu coloquei Jesus, igual a visão da menina de 8 anos, falando, né, para Dolores. Jesus, nós não estamos sozinhos, Jesus está aqui do lado. E aí a gente tem que começar a realmente fazer, né, dar esse primeiro passo. Nessa convicção aí de ir policiando mesmo nossas ações, errando, é verdade, porque a gente ainda está carregado de inferioridade aí, mas a gente já não pode mais alegar que não sabe, né? Só que o ensinar amando, ensinar servindo e corrigir amando, tem que ser mais ação na nossa vida, né? O livro Ceifa de Luz, capítulo 15, fala conquista da compaixão. Aí está baseado em Paulo, quando ele fala, exercita-te pessoalmente na piedade. Né? Ele está falando o quê? Que a disciplina antecede sempre a espontaneidade. Né? Você tem que começar. E aí ele fala assim, não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos um esforço para isso. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, quanto que o indivíduo não lutou antes de cair? Quanto ele não resistiu antes de ceder? Quanto não sofre aquele que nos faz sofrer? Então, se a gente começar a olhar, colocar no lugar do outro, né? Então, existe a questão 984 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Aí a resposta é, só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam, e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram os seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa uma exceção. Então, em outros lugares, né, em seres, em mundos mais evoluídos, né, o sentimento do bem é espontâneo.
porque somente bons espíritos os habitam. Lá uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O homem se dará na terra quando a humanidade se houver transformado. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. É a história do bom samaritano, né? Que ele conseguiu entender tudo, ele teve essa compaixão. Né? Ele teve a visão, teve o sentimento, ele para e atende, né? O bom samaritano viu, sentiu, parou e atendeu. A gente, às vezes, vê, não sente, não para e não atende. É um desafio, né? O livro Refúgio, capítulo 21, chama Receita de Luz e fala justamente do samaritano. Aí ele termina assim, compaixão é receita de luz, porque ele fala assim, o samaritano, ele devia estar com pressa, não é? Ele estava com pressa, ele tinha uma estrada perigosa, estava de noite, do mesmo jeito, né? Que a gente anda sempre com pressa, sempre sem tempo, sempre... A gente tem sempre uma desculpa. Ele não usou desculpa nenhuma. Então ele fala, compaixão é receita de luz para a ascensão da alma aos reinos divinos. Entretanto, de algum modo, se assemelha à prescrição médica em relação à saúde. Para que ela atinja os efeitos precisos em nós mesmos, não basta se grave com segurança e precisão no pergaminho de nossos sentimentos. É preciso que nos disponhamos a usá-lo. Então, só a dor é que vai nos humanizar, né? Para aqueles que não sentem a dor, os outros são invisíveis. Então, a gente está vendo agora com a questão da pandemia, a quantidade de pessoas, de instituições, de órgãos que estão aparecendo, querendo ajudar, muitas vezes sem saber como ajudar. A gente fica até sem graça de explicar para a pessoa que a forma que ela está querendo ajudar a gente não é a melhor forma, porque o idoso até então era invisível. A pandemia colocou visibilidade, principalmente no idoso institucionalizado. Porque não aqui na nossa região, mas em outros países foram exterminados literalmente. Né? Teve muitos casos, não é? Pelo despreparo, né? A gente ainda tem um pouco mais teve esse benefício de estar tomando mais cuidado, de ter mais recurso, não sei ainda também o que vai acontecer. Mas a verdade é que ninguém ligava. E agora eles estão vendo uma situação diferente. Né? A gente tem que entender isso, porque você nunca sabe que dia que você vai estar no lugar do outro. Não é? Aqui fala assim, no livro essencial, julgamentos. Se alguém te suja em erro, tranquiliza-te e cala. Não sabes o princípio dos fatos que registras. Quanta dor na criatura antes de haver caído. Se vês a falta alheia, usa misericórdia. Virtude que condena é orgulho disfarçado. Hoje pode julgar, amanhã ninguém sabe. Então, quando você sabe, né, a gente vê isso muito lá na instituição, que a gente não pode julgar quem está lá dentro, por que ele está, por que a família não ficou, por que nada, né? Não tem passado. Porque você não sabe o que o levou àquilo, como que ele chegou, por que ele está naquela situação. Então, isso é em qualquer momento, né? Eu tenho só mais uma leitura aqui, que é do Pontos e Contos, capítulo 13, que é bem interessante. É a surpresa do crente, chama. O que acontece? Eu vou resumir um pouco, porque ela é um pouco grande. Já está mais ou menos só de terminar. Então, ele fala de um devoto. Um devoto feliz experimentava a doce comoção do espetáculo celeste. Mais que a perspectiva do plano divino, porém, via extasiado o Senhor à frente dele. Então, é um crente, um devoto, muito feliz, que tem um encontro com Jesus. Jesus está ali diante dele. E aí ele chora, fica feliz, né? Ele fala assim, sim, era o mestre que se erguia ali, inundando-lhe o espírito de alegria e de luz.
Sentia-se compensado de todos os tormentos da vida humana. Esquecer espinhos e pedras, dificuldades e dores. Não vivia agora o instante supremo da realização? Quer dizer, imagine uma pessoa que foi devota do Cristo e tem a oportunidade de estar com Ele. Não esperara impacientemente aquele minuto divino? Recolhera-se em si próprio no mundo, aguardando aquela hora de imortalidade e beleza. Fugir aos homens, renunciar aos mais singelos prazeres, distanciara-se das contradições da existência terrestre, afastara-se de todos os companheiros de humanidade, que se mantinham possuídos pela ilusão e pelo mal. E aí vai falar, asilara-se no místico santuário da adoração. Aí Jesus vai se aproximar e vai saudá-lo. Aí ele pergunta, ó divino mestre, sorriu e perguntou-lhe. E aí Jesus disse, dize-me, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que eu te dei? Aí o crente, né, põe a mão no coração e com alegria responde, no coração. Onde guardaste minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia? No coração. E as luzes que acendi em torno de teus passos? Tenho-as no coração. E os dons que eu te ministrei? Permanecem comigo. Ouve, onde arquivaste a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças e os bens infinitos que te foram entregues em meu nome? Depositei-os no coração, Senhor. Jesus, então, calou-se num véu de melancolia sublime, que lhe transparecia do rosto. O devoto, então, perdeu a expressão de beatitude inicial e, reparando que o mestre se mantinha em silêncio, indagou. Benfeitor divino, poderei doravante abrigar-me na paz inalterável da tua graça? Já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? O mestre meneou tristemente a cabeça e redarguiu. Ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volta, pois, à terra, convive com os bons, com os maus, com os justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que represaste. Regressa, meu amigo. Nesse momento, o devoto em lágrimas notou que o Senhor se lhe subtraía ao olhar angustiado. Antes, porém, observou que o Cristo, embora estivesse totalmente nimbado de intensa luz, trazia nas mãos formosas e compassivas os profundos sinais dos cravos da cruz. Quer dizer, não adianta você até sentir, que você pode até sentir, mas se você não colocar em prática, não fizer alguma coisa com isso, não amparar, né? Amparas e receberás amparo. Né? É essa questão de amparar. No nosso horário. O livro tem vários, só o livro da Esperança 33, compaixão sempre. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Porque a gente nunca sabe, né? Para todos eles, nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certo de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos em verdade saber
e em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Tem leitura aqui, mas não terminar? Está na hora, né? Está na hora. Não vi. Faço a prece. Jesus, amigos espirituais, só nos resta agradecer a oportunidade de tão grandes ensinamentos, né? Rogamos que os mentores amigos possam continuar presentes, e eles estão, mas que a nossa vontade nos direcione a perceber essa presença amiga aos dias e horas, nos ajudando a vencermos as nossas imperfeições, a trabalharmos, ajudando também aqueles que estão lado a lado conosco, com as mesmas ânsias e expectativas evolutivas que nós temos, né? Que a gente possa fazer isso com muito carinho e amor. Ampara todos os frequentadores da nossa casa, enfim, Pai de amor, a toda a humanidade. Todos nós estamos aqui na ânsia, né, de progredir, de melhorar. Então, ilumina-nos nesse entendimento. Porque entre uma lâmpada apagada e a força das trevas não existe diferença. E todos nós, através dos nossos atos, vamos demonstrar a proximidade ou a distância que nos encontramos frente à lei divina. E assim, Senhor, fique conosco hoje, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Olá, amigos. Hoje eu vou deixar para vocês um pequeno vídeo para a gente poder refletir sobre carinho, respeito e afeto. Espero que vocês gostem. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Todo ser vivo, mesmo no mais profundo mar, ama receber carinho e afeto. E para receber tais coisas, param, cancelam outros compromissos. Imagina se, como seres racionais, eu acho que é assim que nos autodenominamos, trocássemos as acusações e as pedras por respeito e afetos. Talvez vivêssemos a paz que percebemos no som das águas desse vídeo. Pedras por afetos. Vamos trocar? Pedras por afetos.